E aí, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da história do logaritmo, que eu acho bem legal, é muito interessante. Só que é só um resuminho básico, bem rápido mesmo. E logo em seguida eu vou passar pra vocês um pouco de conceito, porque o logaritmo ele não é como fatoração e tal, ele tem alguns conceitos que a gente precisa seguir para fazer as contas, tá? E logo em seguida a gente faz alguns exercícios, tá? Então não perca, segue o vídeo aí. Bom, a história da matemática é o seguinte, uma história breve, né? Um cara trabalhava num sítio e aí ele teria que contar a quantidade de ovelhas que passavam naquele sítio, né? E aí passavam-se as ovelhas para fazer o serviço, né? Ele contava as ovelhas, como que ele contava? Ele não tinha sistema de números. Ele pegava várias pedras e aí juntava essas pedras e iam contando. Então a quantidade de ovelhas é igual a quantidade de pedras que ele ia separando na mão dele. Com o tempo, né, foi aumentando a quantidade de ovelhas, né, de animais que tinha nesse sítio, aí ele acabou que inventou símbolos. E os símbolos antigamente eram bem diferentes que os símbolos que a gente usa hoje. Como, por exemplo, os algarismos romanos. Tá? E logo em seguida, os algarismos romanos acabou que sendo um pouco complicado de trabalhar, porque eles mudavam bastante, né? Era os risquinhos, depois virava o V, aí você somava ali com os tracinhos. Uma pessoa ele conseguia inventar um método mais fácil que os algarismos arábicos, tá? No século 13 depois de Cristo. E aí ficou um pouco mais fácil de trabalhar. Lá no século 17, onde tinha o John Napier, que foi um grande matemático, esse John Napier ele trabalhou durante 20 anos, né, para encontrar alguns conceitos que acabou se tornando, né, os conceitos de logaritmo de base 10, que é justamente o que eu vou abordar logo em seguida. O Leonardo Fibonacci, né, ele criou os algarismos arábicos, que ficou um pouco mais fácil, e depois em seguida John Napier ele conseguiu descobrir algumas coisas, umas teorias a mais aí de multiplicações de mesma base, que eu vou passar logo em seguida e vou mostrar pra vocês, tá? Vamos imaginar que eu fui comprar tomate. E aí, se eu comprei uma unidade, um tomate, qual a unidade de medida? De fato, é em unidades, certo? Então eu comprei uma unidade, né, de tomate. Então eu comprei apenas um tomate, ok? Isso na matemática pode ser tipo 10 elevado a zero, tá? Que significa que pode ser, né, uma dezena elevado a zero, que acaba sendo uma unidade. Tá? Tudo elevado a zero significa o número um inteiro, beleza. E aí eu fui lá e comprei, um outro dia eu comprei 10 tomates, certo? 10 tomates a gente sabe que significa uma dezena, não é? E uma dezena é como se fosse 10 elevado a um, tá? E 10 elevado a um é igual a 10 mesmo. Então vamos imaginar uma empresa que foi comprar 100 tomates, né? Uma feira, por exemplo, comprou 100 tomates para vender no domingo de manhã, no dia da feira. E aí, 100 tomates subentende uma centena, certo? Que é 10 elevado a 2. E 10 elevado a 2 a gente já sabe que é 10 vezes 10, que é 100. Vamos imaginar agora que essa empresa cresceu e o chefe chegou no seu funcionário e falou para ele, que o funcionário que é o vendedor, ó, vai lá, faz a aquisição de 1 milhar de tomates. Aí ele fica pensativo, o que será que é isso, né? Milhar é 1000. Significa que a gente tem 3 casas, né? 3 zeros aí atrás do 1. Então é 1000, certo? Que é 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que esse próprio método. 10 vezes 10 vezes 10, tá? 3 vezes. O expoente ele é a frequência que repete a base, tá bom? Então significa que se o expoente é 3, a base vai se repetir 3 vezes. Se o expoente é 3, a base vai se repetir 3 vezes. Então é 10 vezes 10 vezes 10, ok? Mas e se? Né? Eu for usar a fração agora. Por exemplo, eu ganhei 10 centavos. 10 centavos significa 0,1 reais, tá? Ou pode falar 0,10 reais, que é um décimo, certo? A gente já fala de décimo. E aí, né, se eu pegar um centavo, então é 0,01, que significa um centésimo, certo? Que significa 1 sobre 100, se dividir 1 por 100, dá, né, esse 0,01 que vira centésimo. E se eu pegar agora bem menos que isso, né, de dinheiro, eu pegar 0,001, isso significa um milésimo, certo? Que é 1 dividido por 1000, tá? Então vamos lá. Se eu te dou o número 231,15 e falo para você fatorar através das bases decimais, tá? O que você vai fazer? A gente sabe que esse 2, ele tem duas casas do lado direito dele, certo?
E anteriormente a gente viu que aquele 100 é um centésimo, certo? Então, o 2, tendo essas duas casas do lado dele, assim como o 100 que tem duas casas, né, os dois zeros, a gente pode falar que é 200 ali, pode chamar de 200, que é duas centenas, 2 vezes 100, que dá 200. E esse 100 a gente viu também que é um 10 elevado a 2, correto? E agora esse 3, o que é esse 3 aí, que chegou do lado? É, né? A gente pode comparar ele com aquele 10, que é uma dezena. Nesse caso, a gente tem 3 dezenas. Então, é 3 vezes 10 elevado a 1. Por quê? 10 elevado a 1 é 10, e 10 vezes 3 dá 30. Uma unidade significa 10 elevado a 0. E a gente vai seguir nesse padrão, né? Se a casa diminui 1 do expoente, tá? Do expoente da base 10, ok? Então, a gente tem a base 10, ele virou 10 elevado a 0. E uma unidade é a mesma coisa que 10 elevado a 0 vezes ele, tá? Então, se fosse 5 unidades, por exemplo, seria 5 vezes 10 elevado a 0, que daria o próprio 5. Um décimo é 1 sobre 10, que a gente viu aquela hora, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Como vocês sabem, na matemática, tudo com expoente negativo, essa base fica 1 sobre a base que a gente está trabalhando. Então, 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Então, 1 vezes 1 sobre 10 é 0,1, que é um décimo. Então, a gente tem também 5 centésimos aí nessa conta, que é 0,01, que é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 2, que é 1 sobre 100, tá? E esse 1 sobre 100 dividindo dá 0,01 vezes o 5, que dá 0,05, beleza? Então, agora, um pouquinho na prática, vamos estabelecer essa conta nossa, tá? Então, para a gente jogar essa conta e colocar na prática, a gente tem 231,15, que vai ser o quê? 2 vezes 10 elevado ao quadrado, mais 3 vezes 10 elevado a 1, somado com 1 vezes 10 elevado a 0, mais 1 vezes 10 elevado a menos 1, mais 5 vezes 10 elevado a menos 2. Vocês viram que eu estou somando tudo? Que de fato, lá em cima, a gente só trabalhou com as bases 10, tá? Então, ali a gente tem 200, aqui a gente vai ter 200, que é 2 vezes o 10 elevado a 2, e logo em seguida a gente tem o 30, que aí vai ser o 3 vezes 10, que ele está elevado a 1, mais, né, somado com 1 vezes 10 elevado a 0, que dá 1. E aí, 1 vezes 10 elevado a menos 1 é o quê? É aquilo que eu tinha comentado, 0,1. Mais 5 vezes 10 elevado a menos 2, significa que esse 10 elevado a menos 2? 1 sobre 100, que é 0,01, multiplicado, vai dar 0,05, tudo bem? E aí, nesse caso, de fato, 231,15 é igual, né? 231,15 aí, fazendo dessa forma. Então, a gente fatorou lá em cima, tá? Mesma coisa que a gente falar que a gente subdividiu ali as classes dos nossos números. Na prática, mais ou menos esse sistema de base dentro de uma função, vamos analisar. Se a gente tem uma função que, por exemplo, é função de x igual a 2 elevado a x, a gente está trabalhando com logaritmo, porque a gente está trabalhando com expoente, e o logaritmo ele significa quando a gente tem uma incógnita como expoente, tá? E essa incógnita é o x, a gente tem uma base 2. E aí, quando o x for zero, quanto que vai ser? A gente vai substituir x por zero, né? E aí vai virar função do x valendo zero, que é 2 elevado a zero, é igual a 1, tá? Então, vamos fazer esse quadrinho do lado esquerdo, que está aí nessa imagem. Esse quadro do lado esquerdo eu fiz, eu fui colocando, né? Então, quando o x for zero, o y ele vale 1. E quando o x for 1, significa 2 elevado a 1, que é a mesma coisa que o próprio 2, tá? Então, substituindo essa função, substituindo todos os x que estiver na função, no caso só o expoente, a gente vai ter o resultado do y. Quando o x for 2, a gente substitui o expoente por 2, que o expoente é o x, e aí vira 2 vezes 2, que é 4, que é o 2 elevado a 2. Quando o x ele vale 3, a gente tem a função do x sendo 3, né, igual a 2 elevado a x, que substituído é 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, igual a 8, tá? Então agora vamos verificar no gráfico que eu separei aqui para vocês, tá? Você pode analisar que quando a gente tem quando o x for zero é o ponto de interseção. Aqui é o ponto onde esse risco vai passar. É o ponto onde a nossa parábola vai passar. E aí, o que vai acontecer? Vai passar ali no 1, tá? A gente acabou de verificar. Quando o x for 1, o y é 2, então está marcado o ponto médio. Quando o x for 2, y é 4, marquei também o ponto médio.
Quando x for 3, y é 8, marquei também o ponto médio. E quando x for 4, eu precisava fazer um gráfico bem grande quando ele for 4, mas você pode verificar que já passou desse gráfico e você pode verificar que essa linha está crescendo cada vez mais rápido. Então, o que significa? Que o x ele aumenta em cada unidade, ao qual o y vai aumentando, né? A sua base vezes ela mesma, tá? Vezes o 2. Então, o que a gente pode resumir dentro disso? Que no logaritmo, né? As bases crescem exponencialmente. Então, a gente tem um log de A na base B igual a x. Eu coloquei símbolos, na prática serão bastante números também, com alguns x que a gente vai incluir, que significa que o log de A na base B, o A é o nosso logaritmando, aquele número que está ali embaixo, pequenininho, que nesse caso é o B que eu coloquei de exemplo, ele é a nossa base, igual a quanto? Né? Vai dar o resultado que é o nosso logaritmo, tá bom? E aí, o logaritmo é no expoente da base, então na aplicação da conta, significa que a gente tem A igual a B elevado a x, ou ao contrário, né? A gente tem a base B elevado a x, que é igual a A. Basicamente falando, se você for pesquisar na internet, você vai encontrar vários conceitos, às vezes um pouco complicado de entender. Então eu tentei colocar um resumo bem resumido aqui, bem objetivo para vocês. Quando o log for positivo, significa que você vai multiplicar, você vai usar esse logaritmando no numerador. Tá? Quando o log for negativo, o logaritmando, tá? É o logaritmando. Ele divide, né? Ele vai no denominador. E aí, quando a gente tiver uma base, determinada base que eu usei como B de exemplo, e você tem um expoente da base já colocado na base, sem ser aquele expoente que é o logaritmo, esse não é logaritmo, tá? Esse 2. Eu usei o 2 de exemplo, mas ele não é logaritmo, ele é simplesmente o expoente que já está acoplado na base. Então a gente tem um log de A com a base B elevado a 2 já. Isso significa que a base o expoente da nossa base que já está acoplado ali, ele vira 1 sobre 2 log do nosso logaritmando na base, tá? No caso A na base B. E aí quando a gente tiver expoente do logaritmando, significa que esse expoente do logaritmando, ele pode vir a ficar antes do logaritmo. Então a gente tem um 2 log de A na base B, tudo bem? Que é a mesma coisa também, se a gente for fazer uma operação inversa, esse 2 log de A na base B, eu coloquei aqui embaixo de exemplo, eu usei agora o x e o logaritmando, para diferenciar um pouquinho, né? Tornar um pouquinho mais divertido. Significa que 2 log de logaritmando, que é o x na base B, é igual, né? Esse x elevado a 2, tá? E se eu for escrever por inteiro esse logaritmo, eu teria x elevado a 2 igual ao b, que é a nossa base.